Estamos aqui hoje no Conselho Tutelar de Barra Bonita para saber um pouco mais sobre o trabalho desses conselheiros e como foram também as ocorrências no ano de 2012. Fernanda, se quiser começar falando para a gente, explica como que funciona, o trabalho de vocês aqui na cidade e como tem sido no decorrer desses anos. Tá, o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha na defesa do direito da criança e do adolescente. O órgão é composto por 5 integrantes, né? Então, hoje, atualmente, está trabalhando no Conselho Tutelar eu, a Marta, a Isabela, o Wilson e a Fátima. Nós somos 5 conselheiros. Então, o Conselho, ele trabalha em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que, do começo ao fim, em todos os seus artigos, tem a disposição legal de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas que direitos são esses? É o direito à saúde, à educação, ao lazer, até ao nascimento, Marta? A gente tem o dever de estar zelando para que esses direitos sejam cumpridos. Então, para que todos possam entender, a criança e o adolescente, ele tem, por exemplo, o direito à saúde. Se uma mãe, ela precisa do atendimento de saúde para o seu filho e ela não encontra ou lhe é negado, então ela pode recorrer ao Conselho Tutelar, que vai exigir da parte de saúde, assim como da educação e de qualquer outra política pública que venha atender essa criança ou esse adolescente que se encontra com o direito lesado, tá? Aqui em Barra Bonita, eu e a Marta, a gente já faz parte da gestão antiga, Eu falo gestão antiga que nós estamos no 2º mandato, E a gente encontra, muitas vezes, dificuldades para se trabalhar aqui, porque por falta de entendimento da própria população, qual é a nossa função. A Marta até pode falar um pouquinho, Marta? Sim. Muitas vezes a família, os responsáveis, os pais procuram o Conselho Tutelar exigindo alguns atendimentos que não seria competência do Conselho, Então, às vezes a gente explica para a família, olha, mas essa competência não cabe ao Conselho e é difícil eles entenderem. Um dos problemas agora, isso sempre acontece no começo do ano, é com relação à vaga nas escolas, Porque o Estatuto da Criança, ele prevê, uma lei federal, que toda criança tem direito a uma vaga na escola. A criança e o adolescente, o ensino fundamental para eles é obrigatório. Por que isso? Justamente por conta daqueles casos do Nordeste, daquelas crianças que ficavam trabalhando ao invés de irem para a escola. Então, isso se tornou uma lei de obrigatoriedade dessas crianças estarem na escola, justamente porque uma criança de 6, 7 anos, ela tem que estar na escola e não trabalhando, Como acontecia lá. E aqui no nosso município, a gente nunca teve problema com falta de vaga na escola, Só que muitas vezes a família, a criança ou o adolescente, está matriculado em uma escola, quer dizer, ele tem a vaga dele lá e a família quer transferir esse adolescente para outra escola. Aí eles vêm recorrer ao Conselho Tutelar, só que a gente sempre explica, mas o seu filho já tem a vaga, o Conselho Tutelar teria que atuar se não existisse vaga em escola nenhuma e o seu filho estivesse fora da escola, você tivesse vindo de outra cidade. Então, como ele tem a garantia em uma lei que ele tem que ter uma vaga na escola, o Conselho Tutelar entraria para solicitar administrativamente na Secretaria de Educação ou via judicial para que se crie esta vaga, porque ninguém pode ficar fora da escola. E aí é difícil deles entenderem, que o Conselho Tutelar não pode exigir que uma escola receba uma transferência de um aluno por, às vezes, uma vontade da família, ou do próprio aluno. E com relação às ocorrências, vocês atendem diversos tipos aqui na cidade, Quais são as mais comuns que acontecem? Então, a gente estava até comentando que, assim, acho que 80-90% do que acontece aqui não é competência do Conselho. Muitas vezes engano, da população que não conhece o nosso trabalho, Mas a gente atende ocorrências
Sim, que aí, né, abuso sexual, quando, no caso, o abusador é um padrasto ou o pai, né, que a família tem conhecimento e a família está envolvida, então o Conselho Tutelar entra representando a criança. Agora, se existe um caso de abuso que o pai e a mãe ficam sabendo que foi um terceiro que cometeu, então quem tem que tomar as providências são os responsáveis pela criança, né? Então, aí o Conselho Tutelar já não entra na parte da denúncia. E muitas outras coisas, né, Fernanda? Nós trabalhamos também aqui no Conselho, nós fazemos as nossas estatísticas, né? Então, aqui eu tenho um quadro demonstrativo, então nós dividimos assim, a parte da descrição dos atendimentos que nós fazemos, que é abandono de incapaz, abuso sexual, adolescente fora de casa, cumprimento de ordem judicial, encaminhamento a psicóloga ou psiquiatra, né? Encaminhamento ao CRAS, que nós temos aqui, evasão escolar de criança, de adolescente. Então, nós temos um quadro. Então, em Barra Bonita, em 2012, passou aqui em Barra Bonita, dentro do Conselho Tutelar, cerca de 1.025 atendimentos em 2012. Então, aí nós dividimos, por exemplo, abandono, a título de exemplificar, só para ter uma ideia, abandono de incapaz, nós tivemos 6 casos em 2012. Abuso sexual, 5 casos que chegaram a conhecimento do Conselho Tutelar. Também tem aqui, adolescentes fora de casa, nós tivemos 6 casos. Cumprimento de ordem judicial seria, muitas vezes a gente recebe, né, algum pedido da Vara da Infância e da Juventude para cumprirmos determinadas ordens judiciais também. Então, nós tivemos o cumprimento de 62 ordens judiciais, encaminhamentos diversos. Então, somando tudo, deu cerca de 1.025 pessoas que passaram aqui para atendimentos. Mais de 1.000 casos em 2012, né? Como que vocês avaliam isso? É um número alto? Ultrapassou o que vocês esperavam ou não? Então, eu acredito que com relação a 2010, 2011, né? Como nós estamos aqui desde a outra gestão, né? Desde 2008, eu e a Fernanda. Esse ano de 2012 foi positivo pelo seguinte: houve uma conscientização desde 2008, quando nós entramos aqui, da população e principalmente das autoridades que lidam com essa parte, com relação ao ato infracional do adolescente, aquele adolescente que era pego fazendo tráfico de drogas, ou roubando, ou usando drogas. O Conselho Tutelar era acionado a qualquer momento para ir até a delegacia e para estar lá representando os pais do adolescente, né? E aí nós, estudando o estatuto, fazendo cursos de capacitações, a gente começou a perceber que aquilo ali não era uma atribuição do Conselho Tutelar, era um hábito, né? Então era um costume que acabou virando uma atribuição, e não só aqui em Barra Bonita, porque a gente vê muito isso no interior, agora tem melhorado bastante. Aí a gente começou assim, ser mais firme, né? E por conta disso nós tivemos uma reunião com os promotores, o juiz, o delegado daqui de Igaraçu, onde foi pontuado que realmente o Conselho Tutelar não participa dessa parte do ato infracional. Quando o adolescente vai à delegacia, quem tem que ser chamado são os pais ou o responsável legal, porque eles é que tem que sentir na pele o que está acontecendo com o adolescente. Porque senão, às vezes, como a população não sabe como funciona, como é o trâmite, então o Conselho Tutelar ia lá, aí saía no noticiário que o adolescente foi liberado para o Conselho Tutelar. Aí, se aquele adolescente acontecia de ele não ir para uma fundação casa, ou dele reincidir, a população colocava sempre: mas o Conselho Tutelar não faz nada. E não faz porque não é atribuição nossa. Isso é um caso da autoridade policial e da Vara da Infância, né? Com o Ministério Público e o juiz. Eles que cuidam dessa parte de ato infracional. E a partir do momento que nós começamos a conscientizar, nós demos muitas entrevistas pela rádio e jornal, também local,
dizendo que ato infracional não envolve conselho tutelar, mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, no próprio Estatuto, não figura a pessoa do conselheiro tutelar ou do conselho tutelar dentro da apuração de ato infracional. E o balanço que a gente faz dessa época, vamos falar 2008, 2009, 10, 11 e 12, né, finalzinho de 2008, agosto de 2008 que nós entramos aqui, quando a gente começou a levantar essa bandeira, nós não vamos trabalhar mais como o costume mandava, em ato infracional. Então demorou vários anos para que a gente conseguisse o que conseguimos agora. Em 2012 foi o ano do reconhecimento disso. Então, mas nunca tivemos problema porque, de fato, o conselheiro tutelar não deve atuar em ato infracional. E isso compeliu aos pais, como a Marta falou, a estarem presentes na delegacia e olharem mais de perto seus filhos. Porque era muito cômodo um adolescente se envolver em ato infracional 1, 2, 3 vezes e muitas vezes não ser internado na Fundação Casa, né? Por um motivo ou pelo outro, porque isso quem faz, né, quem decide ir para a Fundação Casa ou não, era um antigo procedimento verificatório da Vara da Infância e da Juventude. Mas muitas vezes esse adolescente já se reincidia várias vezes, nós íamos até a delegacia, o costume mandava ir até a delegacia, pegar esse adolescente e levar para casa. Quer dizer, e o pai e a mãe? Eles estão dormindo, estão em casa, e aí o que aconteceu com seu filho? O conselho tutelar trouxe em casa. Muitas vezes nem se davam conta de que esse adolescente estava passando por uma situação de tráfico, de uso de drogas e tudo mais. Eu só gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo essa entrevista para a Vector News, e eu, né, acredito que a Fernanda também, a gente está sempre à disposição quando precisarem, e as portas do Conselho Tutelar também estão abertas para o que cabe a nós, a orientação, ao encaminhamento, ao apoio, né, necessários a quem precisar.